Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, desse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller Ofertadim, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, imensamente bem-vindas com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com os comentários abertos em cada uma delas, para vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Se apresentando nos comentários com o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Deus, já alcançamos mais de 40 países, assim como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, para mais honra e glória do nosso Deus. E também no decorrer dessa live, estarei ministrando 4, dentre esses 419 capítulos das Escrituras Sagradas, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. É o nosso dever e obrigação trazer os elementos, material de trabalho e as oportunidades necessárias para que, assim como nós, vocês também não venham não só não praticá-las, como também se posicionar repreendendo cada uma delas. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3 que Cristo não pode estar dividido. Então é necessário essa interação, essa união, essa participação dos irmãos. Pois amar não é só por palavras, e sim através de atitudes. Não trazendo aquilo que a carne quer, acha, pensa ou imagina, mas sim aquilo que o Espírito precisa e também o que a carne precisa e necessita para se manter de pé. O comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar. E nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil para trabalhar conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta você entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês, tirando suas dúvidas como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Deus. E Severino Jorge de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco, participando dessa live como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então siga o exemplo do abençoado para serem abençoados também, para mais honra e glória do nosso Deus. E se apresente nos comentários com o seu nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E lembrando também que estamos com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que além do obreiro receber o salário, os necessitados também têm acesso constantemente ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Pois como ele afirmou em João 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E esse é o nosso objetivo não apenas para nós, mas também para com todos vocês. Pois temos aí também os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você adquire essa coleção completa nessa rede social, no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link no meu perfil, na minha bio, no meu canal, @milhaofertadim, ou pode entrar em contato também conosco no privado e pedir mais informações, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. E antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região,
você já tem aí a oportunidade de ter uma renda complementar financeira, pois todos aqueles que se tornam vendedores desses livros, sem você ter custo nenhum com cadastramento, nem com estoque, nem com logística, nem com entrega, pois esses livros são digitais e você pode comprar eles de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e pode vender eles para qualquer pessoa no Brasil ou no mundo, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo algum com isso. Além do mais, você também tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Então, para você se tornar um vendedor, entre em contato conosco no privado para tirar suas dúvidas. E se você quiser adquirir a coleção completa, você já adquire através do link na live, ou então o link no comentário fixado na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal @milhaofertadim, para ser igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus e ter a garantia de que a sua vida, tanto profissional e financeira, como a sua vida espiritual e ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória a Deus. Pois essa garantia de emprego de liderança é tanto para aquele que compra 12 desses livros, ou também para aqueles que vendem 12 desses livros. A oportunidade é para ambas as classes. Tanto aquele que tem dinheiro, aquele que não tem dinheiro, aquele que trabalha, aquele que não trabalha, todos têm oportunidade conosco. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Marco fala com vocês. E quero comunicar a vocês que vocês vão estar fazendo a obra do Senhor e a obra sua também para com o Senhor. Sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma interferência do homem, nada. Você simplesmente vai vender os 12 livros, ou vai comprar os 12 livros, e vai estar fazendo a sua obra. Aí quando você pega lá em Mateus capítulo 25, você vai ler, e aí você vai ver que o Senhor Jesus, ele diz, né, aquelas pessoas prudentes que vão ajudar os necessitados. Tem pessoas que não estão com necessidade financeiramente de dinheiro, mas eles têm necessidade de ter 12 livros daquele, aonde eles vão aprender princípios tanto financeiro, princípios tanto profissional, princípios tanto espirituais, princípios tanto familiares. Então, quer dizer, ele vai aprender realmente a interagir em todas essas áreas que é necessário ser como uma pessoa que pode dizer assim, eu sou um filho de Deus, porque eu cumpro os princípios. E os princípios de Deus é muito mais simples do que tu pode pensar e imaginar. Primeiro, um dos princípios de Deus, você não pode fazer exceção de pessoas. Olha só como é que o nosso Deus é para poder interagir. Lá em Mateus capítulo 13, quando você vai lá ele fala assim, ó, tem os filhos de Deus, palavra do próprio Senhor Jesus, tá? Ele está afirmando assim, tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Aí fala assim, separa-se ou não separa não, deixa eles juntos. Porque o filho de Deus vai dar frutos. O filho de Deus é ele que está falando, escuta a palavra dele, pratica a palavra dele, defende a palavra dele. E o filho dele vai ser luz aonde há trevas. E hoje, é com muita tristeza que eu falo isso hoje para vocês, é triste que eu vou falar para vocês, mas tanto é que eu estou dando 500 milhões de reais se provar que eu estou mentindo. Qualquer uma igreja pode entrar e falar assim, ele está mentindo, eu vou processar ele. Poxa, beleza, pode. Mas olha só o que eu vou falar para vocês. Assim. É com muita tristeza hoje que eu falo para você hoje, que infelizmente hoje, mais de 90% das igrejas de 4 paredes é mentira. Palavra do próprio Senhor Jesus em João capítulo 8. Onde ele diz que onde houver mentira, ali, quem é o pai dali é Satanás. Palavra do próprio Senhor Jesus, não é minha não. Então eu faço dele minhas palavras. É isso aí. Por causa de quê? Não pode haver mentira de forma nenhuma. Quando você pegar em Apocalipse capítulo 22, gente, se você pegar Apocalipse capítulo 22, examinar ele versículo por versículo, no último versículo 27 vai estar lá assim, ó. Não pode haver nenhuma mentira. A minha atividade com Deus, dentro de um templo de 4 paredes, ali, eu sendo um canal, um instrumento dos outros, eu não posso ter nenhuma atividade de mentira, de forma nenhuma. Ah, não, Milena, não sou eu que estou mentindo, é o meu líder, eu só não estou repreendendo. Entra no mesmo buraco. Aí você vai lá para Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, de 20 em diante você vai ver que você e toda a sua família vai ser condenada piores do que aquele. Apocalipse capítulo 2, lá está escrito, o próprio Senhor Deus falando, que toda a sua família vai ser eliminada. E aí, a promessa dele é que ele vai logo direto, logo nos seus filhos. Ele coloca logo seus filhos e suas filhas logo. Vão ser eliminados.
Por quê? Porque estão escutando baboseira dentro de um templo que está falando de Deus, escutando baboseira daquele que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Ó, eu estou fazendo minhas as palavras que estão escritas lá em Apocalipse capítulo 2. Em capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, ele diz assim, ó, eu encontrei uma obra sua imperfeita. Ó, uma obra, não foi todas não. Você vai olhar ali que ele cita todas as outras, tudo maravilha. Ó, encontrei uma. E se você não se consertar, não arrumar essa uma, vai ser todos eliminados por causa dessa uma obra com defeito. E quando ele fala uma obra com defeito, você hoje, infelizmente, você vai nas igrejas, 99% das obras tem defeito. Então fica difícil. E o problema, um dos maiores dos problemas não é nem que eles não sabem que está com erro. Não, eles fazem questão de confessar. Não, toda igreja tem defeito, todo mundo é imperfeito, todo mundo é pecador. E se você colocar isso à luz das escrituras sagradas, vê que é o quê? Mentira. E aí, novamente, a mentira habitando ali dentro. E o Pai não sendo mais o Senhor Deus. E tá aqui hoje a live aqui para todo mundo. Já quase 3 anos que eu estou aqui oferecendo milhões, desafio e tal, denúncia. Olha, gente, para todo mundo participar, não interessa de onde, não interessa qual a sua religião, não interessa que religião que você diz que é, não me interessa. Eu quero só que você chegue aqui, ó, eu aceito o desafio, você está mentindo. Pronto. E aí, quer dizer, qualquer um juiz, advogado, resolve isso. Eu estou errado, eu vou ter que pagar. Mas por que aqui não vem a maioria? Não vem nenhum. Porque sabe que eu estou certo. Hoje eu tenho inteligências artificiais que o juiz pode usar. E quando o juiz usar a inteligência artificial, fala assim, oh, o cara está falando a verdade, você tá errado. Então nisso, isso são coisas que tem muitos que se quisesse resolver. Eu falei a respeito do culto. Ó, há quase 3 anos, eu venho falando assim, ó, não existe hoje culto nas igrejas. Não existe. Eles não estão fazendo culto. E não que... Não e quando chama de culto, novamente mentira. Então, aí eu falo assim, ó, se estiver fazendo culto, eu vou tirar 200 milhões de reais. Se você estiver fazendo culto como o Senhor Jesus mandou que fosse. Aonde está isso, Marcos? João 4, de 21 a 26. O Senhor Jesus falou que é necessário que o culto seja verdadeiro. Então, quando ele fala verdadeiro, é porque tem um mentiroso. Olha só. Palavra própria dele. Ah, mas aonde é que eu vou encontrar esses elementos, esses espíritos que fazem esse culto mentiroso? Eu te falo também onde é que está. Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Lá tem um espírito do falso profeta, tem um espírito da besta, tem um espírito do dragão e tem um espírito do anticristo também. Que eles estão lá desde o princípio. Desde o princípio. Que hoje as pessoas falam assim, não, quando vir que vai vir, não sei o que lá, vai vir o anticristo. Não vai vir não, gente, já está desde a época de Cristo. A diferença de antigamente é que no meio dos apóstolos eles não conseguiram criar raízes. O que hoje em dia, infelizmente, eles não só criaram raízes, como se estabeleceram completamente. Fizeram árvore, né? E aí o que se ocorre? Então tá lá, o que está escrito lá? Que eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo de verdade faz. Os mesmos sinais, gente. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, muitos em meu nome vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais e prodígios e maravilhas, mas não tem parte comigo porque praticar essa iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. Você retém alguma coisa de alguém, ou permitir que alguém retenha o direito de alguém, isso é iniquidade. Então hoje, você vê assim, ó, hoje, por quê? Uma das coisas, quando eu abro um templo de 4 paredes, eu tenho que ter o comer, o beber, o dormir, o vestir e o calçar. A palavra do próprio Senhor está lá em Mateus 25, de 31 a 46, está lá escrito. Que eu tenho que ter isso. Em Malaquias, aí eu estou recebendo oferta, eu estou recebendo dízimo. Opa! Agora sim, agora que eu tenho que dar mesmo. Onde está isso? Está em Malaquias 3, versículo 10. Trazeis as ofertas e o dízimo para que não falte mantimento em minha casa. Então bate com Mateus capítulo 25. Opa, tem que ter comida. Ainda mais quando agora a casa do Senhor, o altar do Senhor, o santuário do Senhor, o templo do Senhor é o ser humano. Aí já é outro patamar. Comer. E aí já é, Milena, aí já é outro patamar. Vai lá para Mateus 23, onde o Senhor Jesus afirma lá, da palavra dele, da boca dele, que a casa do Senhor é um ser humano. É a palavra do próprio Senhor Jesus. E como a palavra dele, eu pego para mim. Eu afirmo a palavra dele. Ele fala também que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo também avisa isso em 1 Coríntios capítulo 3. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor. Nós somos o altar do Senhor. Quando falou altar do Senhor, complicou. Porque há muitos anos lá atrás, eu frequentava as igrejas e ela falava que elas tinham um altar lá dentro que não era o ser humano. Então, peraí, está complicando. Acrescentar algumas coisas que a Bíblia não permite que acrescenta nada e não permite que omite nada.
E quer dizer, acrescentaram a situação lá, falaram que aonde o homem está ali em cima é o altar do Deus. Eu falei, e aí complicou. Agora eu tenho aqui, o Senhor Jesus é mentiroso quando ele falou que o altar é o ser humano que está pregando, é a pessoa que está falando, é a pessoa que recebe a oferta. Quem recebe a oferta do Senhor, o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus 23, que ele é templo do Espírito Santo, que ele é casa do Senhor. Palavra do próprio Senhor, Mateus capítulo 23. Aí vem agora outra palavra também do Senhor Jesus que me deixou desconfortável, foi onde? Quando ele em Mateus capítulo 15 vai afirmar que o meu dízimo, a minha oferta, a minha adoração pode ser tudo em vão, se eu tiver com atividades, porque o meu líder me ensinou, tiver errado, o Senhor Jesus falou que tudo aquilo que eu faço é em vão. Como é que está escrito lá mesmo? Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. Esse povo honra-me com os lábios e se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então você vê que mais uma vez o Senhor Jesus, ó, eu faço minhas palavras dele. É por isso que o juiz, advogado, qualquer um, mas vem cá, quem falou isso foi Jesus, não foi ele não, ele está sendo só um papagaio. Eu simplesmente estou falando aquilo que eu li. E aquilo que eu li, que eu nunca ouvi o homem mencionar esses versículos. Olha que eu já frequentei praticamente todos eles eu frequentei. Eu não posso falar que foi assim, foi uma teoria, foi filosofia, não foi não. Eu estava lá, pratiquei em todos eles. Todas as religiões que estão aí, eu pratiquei todas elas. Eu pratiquei. Só a religião África que eu não pratiquei. Só elas que eu não pratiquei porque não me aceitaram, tá? Não me aceitaram. Lá não me aceitaram. Lá, pelo menos, assim, não me aceitaram. E aí, quer dizer, com isso, as outras que você fala, aí você fala assim, apóstolo, você apóstolo, mas essa eu só não fui mestre lá, professor lá, porque eu não quis. Aqui você falar aí, eu vou falar para vocês assim, eu já fiz, eu já fui. Qualquer uma. Os mais famosos que estão aí hoje aí, você conhece o fulano de tal, já trabalhei lá também, eu já trabalhei lá também. Todos eles, não recebi dinheiro nenhum, só dei dinheiro, tá bom? Fala para poder encurtar as conversas logo, para você poder entender. Exatamente. Então, quer dizer, hoje eu estou aí falando para vocês, vocês podem continuar em todas elas, mas você precisa de uma igual a essa que está hoje, a igreja virtual, você precisa dessa igreja contigo, para que a hora que acontecer um julgamento, o Senhor Jesus vai te aliviar. Ele vai te aliviar, porque você vai ter essa opção. Então o que eu pedia sempre ao Senhor, que Ele me desse uma condições que eu pudesse ajudar todos que quisessem ser ajudados. Aí Ele me revelou esse ministério. Quando Ele me revelou esse ministério, ele falou assim, é de 15 anos a 20 anos de jejum, todos os dias sem faltar nenhum. Você topa? Eu falei, tá, topei. Uma das coisas que para mim era importante era tomar o meu café da manhã, o meu almoço era importante. Eu era um cara tão besta para poder comer que não é brincadeira, não. Entendeu? E quer dizer, eu tinha que fazer isso. Há quase 30 anos, jejum todos os dias, 15 horas por dia. Há quase 30 anos, subidas ao monte sem faltar nenhuma semana. Há quase 30 anos, mais de 2 horas de joelho de madrugada sem faltar nenhum dia. Então, quer dizer, esse é o histórico que eu tive que ter para poder começar esse ministério há 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu comecei esse ministério aqui. Na internet. Mas já são quase 30 anos. Já fazendo isso, trabalhando de casa em casa. Quando veio essa pandemia aí, e eu fiquei assim, na academia, na pandemia, já podia agora todo mundo fazer em casa, mas antes não podia. Por que não podia? Porque ficava difícil de entregar a oferta, entregar dízimo em casa, né? Então era melhor no tempo. Então isso aí eu estou falando isso tudo para vocês poderem me avaliar e ver assim, olha só, é importante que vocês estejam junto comigo. Eu coloquei uma proposta aí de 200 milhões de reais, se você tem essa oportunidade de não estar junto comigo. Não tem. Por que eu vou te falar isso que não tem? Você pega lá Mateus capítulo 13, você vai ler Mateus capítulo 13, é versículo por versículo, você vai ler lá, e lá o Senhor Jesus falou que todos têm que estar juntos. Todos têm que estar juntos. Mesmo sendo filho de Satanás, tem que estar junto, poxa. Então, nenhuma denominação, nenhuma forma religiosa, em o Deus da Bíblia Sagrada, não pode andar sozinho, gente. Então, a Assembleia, por mais, não pode andar sozinha. A Batista não pode, a Universal não pode, a Igreja Sagrada não pode, Deus Amor não pode, todas elas eu andei, tá bom? Então, e aí vem a Apacentar, não pode, Adventista do Sétimo Dia não pode, tem outra também.
Os mormons não pode também, já fui também, é claro, lá. Tem mais outra ainda. Tem a Paz e Vida, não pode. Tem a Assembleia, não pode. Gente, eu ia às vezes 5 igrejas por dia. E estava ali, ó, frequentava ali, e todas elas eu fazia questão da minha oferta colocar lá, assim, ó. Pá! A minha oferta eu deixava lá, sempre. E quer dizer, e Deus foi me dando um crescimento espiritual. Eu cresci como o Senhor Jesus cresceu na Escritura Sagrada. João capítulo 2, você vai lá ver como é que ele cresceu. Em tudo, eu fui de tudo assim, filtrando, lendo, examinando. Eu chegava em casa, era uma batalha, né? Graças a Deus meus filhos não tinham, só tinha só um nascido. Só tinha só um só, que era o irmão dela mais velho. Ela nem tinha vindo ainda. E ali, eu sentava ali, irmão, colocava ali 5, 6 Bíblias, 2 Aurélio, dois dicionários, exatamente, colocava ali, e ali ficava versículo por versículo, trabalhando, olhando, para daqui, dali, eu colocava um, catava no outro, e aquele negócio, eu formando tudo, todas as Bíblias. E essas Bíblias aí, eu tenho elas aí, ó, se você buscar lá as primeiras... Volta lá os primeiros vídeos postados aí no meu canal, @milhaofertadinho, você vai encontrar lá os primeiros vídeos, algumas das Bíblias, exatamente, todas na minha cabeça. Então, exatamente, então, algumas das Bíblias lá, marcadinhas, versículo por versículo, em cores. Exatamente. Que nem eu tenho o prazer de falar para vocês assim, hoje, se as pessoas quiserem confirmar, pode se confirmar, né? Já está aí, a inteligência artificial mencionou que a Bíblia é números. Eu fui primeiro, porque essa inteligência artificial que foi criada, foi quando foram perguntar para ela qual seriam as contradições que a Bíblia tinha, ela falou assim, ó, nenhuma. Aí, porque a Bíblia ela é autêntica. Aí ela fala agora, vocês me deram acesso a letras, mas ao percorrer os aparelhos encontrei uma proposta, números. E a Bíblia é números, é autêntico, são números vivos que se mexem. Então hoje você está diante do ministério desse aí que você pode se juntar e pode continuar com o outro. Porque todos nós, nenhuma bandeira pode andar sozinha. Para poder andar tem que ser no mínimo 3. Graças a Deus aqui tem 12, tá bom? Glória, então vamos embora aí firme e forte nessa fé aí. Assim como a Bíblia é números, basta vocês examinar e estudar as escrituras sagradas por números. Porque é necessário você se posicionar, você produzir, você se movimentar. Ficar só escutando, só recebendo como uma esponja, não funciona. Estamos em todas as redes aí, tá? Nas 7 redes nós estamos aí, para qualquer um entrar e participar. Por que isso, como é isso? Escutou uma palavra, não, porque o que quer dizer isso? Gente, não, tem que participar. Exatamente. Todos têm que participar. Porque o culto é necessário você fazer o culto, não assistir. Aonde está a palavra de Deus, você é obrigado a interagir. Você não pode recuar, porque se você recuar, Hebreus capítulo 10, está lá. Deus não vai ter prazer em você, tá bom? Exatamente. E aí, por isso que é necessário a gente sempre se movimentar, praticar obra e fruto. Se você for pesquisar nas inteligência artificial para você poder ver, saiba de uma coisa, que as escrituras sagradas, todo mundo, sempre quando é referente à obra, o que a maioria das religiões que fala do Deus da Bíblia Sagrada te ensina? Você não é salvo pelas obras. Então vamos examinar versículo por versículo. Essa palavra obra aparece diversas vezes nas escrituras sagradas. Então é necessário a gente examinar com muita atenção que aquilo que o Senhor Jesus determinou, é para nós colocarmos em prática como está escrito. Estamos fazendo o que está escrito. Exatamente. Então, nós estamos em todas as redes, tá bom? Se vocês saíram de uma aí de alguma forma, vai para outra. Tá tudo ao vivo para todo mundo participar. Todo mundo aqui participa, independente de qual seja a sua religião. Basta você se apresentar, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E eu vou apresentar agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo, no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, cá estamos nós com os comentários abertos para vocês interagirem, então já participe se apresentando, deixando no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, pois estamos chegando também em todos os municípios do Brasil com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que com a inauguração dos templos físicos, o obreiro recebe o salário e os necessitados têm acesso ao alimento, comer, beber, dormir, vestir, calçar. E também estamos contratando 2% da população em cada município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10.000 pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar conosco. Independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé, com certeza você tem uma oportunidade conosco. Seja na área empresarial, política, financeira, ou seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Então, se quiser fazer parte, entre em contato conosco no privado, peça às autoridades políticas da sua região para eles falarem conosco. A nossa produção também ensina vocês como vocês entrarem em contato com eles, o que vocês falam, para que vocês possam estar se movimentando como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aí que eu falo que é necessário verdadeiramente vocês interagir, é necessário vocês participar. Daqui a pouco vai ter um exército batendo de porta em porta na sua casa. Que seja você, que você esteja junto, mas vai ter um exército batendo em todo lugar do Brasil, vai ter um exército batendo de porta em porta. Vai ter, gente. Então que você entre agora e faça parte. Porque é um desenvolvimento gigantesco, se você quer saber. Certo? Porque tem muitas coisas que eu não posso falar aqui na live, que está acontecendo. O fato de você não saber, mas está acontecendo. E só a igreja junta pode te defender e te ajudar. Só ela. E nós botamos aí, ó,
a nossa cara aí para poder realmente fazer a obra do Senhor. Nós temos convicção que nós estamos aqui peregrinando, vivendo um tempo, vivendo dias, vivendo anos, pode durar até 100 anos, mas não vamos ficar aqui para sempre, nós vamos sair. E quando a gente sair daqui, a gente não vai levar nada. Nós estamos compartilhando tudo que há em nós, temos com vocês, ó, em tudo. Tudo. Então, financeiramente estão participando, espiritualmente estão participando, seja familiarmente estão participando, se ajuntando, participando. Participam todos vocês, em detalhe. Parece bem atenção que eu estou falando para vocês. Olha só, vocês não têm opção. Não existe isso na Bíblia Sagrada que você tem opção. Eu não posso te enganar. Então, você pega o quê? Participa, diz aonde você está, qual é o estado que você está, qual é a cidade, qual é o país. Pronto, isso vai abrir para você portas celestiais, janelas celestiais, portais celestiais. Está escrito na Bíblia Sagrada, vai abrir para você, você vai poder invocar o nome do Senhor. Porque fazer oração para o Senhor Deus, você não pode fazer sozinho. Você pode orar para Deus. E orar. Quando vai orar, poxa, é totalmente diferente de você invocar o nome dele. Invocar o nome dele, você rapidamente é ouvido. Isso está onde, Marco? Você pega lá, ó, livro de Salmo 91. Um deles, para você poder entender como é que é importante, mas quando é que você invoca o Senhor? É aquele, Senhor, eu estou invocando o seu nome porque eu ofertei nessa obra aí, dessas 12 igrejas virtual, eu estou invocando o seu nome, quero saber se o Senhor é Deus mesmo lá. Pronto, ele vai te ouvir. Pronto. Ah, Senhor, eu estou invocando o Senhor, Pai Celestial, porque eu estou agora fazendo a obra, essa obra da igreja aí, eu estou agora 1 hora no meu celular e estou falando para os outros, assim, ó, fulano, essa obra é de Deus, essa obra é de Deus, essa obra está lá. Eles estão oferecendo dinheiro para poder provar na Bíblia Sagrada que eles não são de Deus. Então, e aceita qualquer uma proposta lá. Então, ó, vai lá, o desafio eles aceitam. Então, quando você começa a fazer isso, divulgar, e tá, tudo que a gente está fazendo está escrito, você está lá em Atos 17 e 18. Atos 17 e 18. Eu estou fazendo a mesma coisa que Paulo fazia, discutia com todo mundo a respeito da Escritura Sagrada. Então, a mesma coisa. E que dirá o Senhor Jesus? O Senhor Jesus nem se fala, então, de ponta a ponta ele sempre discutiu. Mas vamos lá, com a liderança, né? Isso é a liderança. Então, é isso aí. Então, você estuda. Então, eu estou aqui trazendo a existência daquilo para vocês saberem que existe um Deus que é vivo. A palavra dele é viva, vivifica, é espírito, é vida, é espada, é fogo e é verdade. Não esquece disso. Então, a palavra dele é vida. E, quer dizer, a palavra dele tem exército de anjos celestiais para poder ajudar todo aquele que pratica os mandamentos dele, todo aquele que crê nele como está escrito, todo aquele que defende a palavra dele, aonde quer que está, você defende a palavra dele. Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus falou assim, se você estiver num templo religioso, e você, o líder, eu sendo o líder, ou quem estiver lá de líder, se errar, e ele não se arrepender, e você não repreender ele, palavra do próprio Senhor, vai lá, Mateus capítulo 5, ele falou que você não vai entrar no céu, porque o reino dele não é reino de covarde. Então, nenhum líder espiritual tem imunidade. Não tem, tá bom? Não é assim, não. Exatamente. Certo? Então, vamos lá, participa vocês aí. Abre aí, ajuda a família de vocês, ajuda o negócio de vocês, ajuda vocês. Entrem em contato conosco, estamos em todas as redes. Todo mundo aqui pode falar, todo mundo aqui vai pregar, todo mundo tem acesso. Esse programa foi aberto para vocês. Glória ao nosso Deus. Nós somos 12 igrejas e essa aqui não está nem incluída, hein? Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao primeiro livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. É o nosso dever e obrigação como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus nos posicionarmos. Falando em posicionamento, o número sorteado foi o 305, que corresponde a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, é o primeiro livro a ser ministrado. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, eu estarei sorteando 4 números para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui iniciar a ministração no livro de Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida.
Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 33 aqui do livro de Ezequiel é muito forte, porque aí o Senhor primeiro iniciou: se o povo constituiu um atalaia, esse dever e essa obrigação aí já começa a exercer. Agora, com Ezequiel foi ainda diferente, porque foi o próprio Deus que o constituiu como atalaia do seu povo. Ou seja, a missão dele era muito mais importante. E agora não pense que você fugiu não, porque o Senhor Jesus foi bem claro. É um mandamento que ele deu para todo aquele que nele crê. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E hoje em dia, muito mal, eles estão deixando todo mundo interagir dentro do templo físico, participar, pregar. Quem dirá, estão indo a toda criatura. Porque eles querem uma exclusividade de que santo é separado, sendo que o próprio Cristo estava no meio daqueles considerados lixo. O próprio Cristo estava no meio dos pecadores, dos publicanos, dos beberrões, dos roubadores, de tudo quanto era tipo de raça de gente. Mas o ponto é que por mais que aqueles que se diziam ser santos, com uma aparência de santidade, com suas vestes talares, com as suas longas franjas, apontassem para o Senhor Jesus e o chamassem de pecador, aqueles que eram pecadores olhavam para o Senhor Jesus e reconheciam: por mais que este anda no meio de nós, ele não é parte de nós, pois ele estava ali para ser sal, para ser luz, para ser o caminho, a verdade e a vida, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas sim alcançar a vida eterna. Pois ele afirmou que os médicos não são para os sãos, mas sim para os doentes. Por isso que é necessário que você venha examinar com muita atenção as doutrinas que lhes são apresentadas dentro do templo, igreja de 4 paredes. Pois aqui foi bem claro que quando é anunciado a verdade, se você não der ouvido à verdade, a custo vai vir em cima de você. Mas agora, se você omitir a verdade, de anunciar a verdade, de compartilhar a verdade, o erro que era dos outros recai sobre você. Porque você omitiu a sua obrigação, a sua aliança para com o Senhor Jesus. Aí vem Mateus capítulo 5, afirma isso. Vem Mateus capítulo 7, afirma isso. Vem Mateus 15, afirma isso. Vem Mateus 23, afirma isso. Vem João capítulo 7, afirma isso. E quer dizer, vem Apocalipse capítulo 2, vai afirmar isso. Vem Apocalipse capítulo 22. Vai citar a Bíblia toda, apóstolo. É um montão de gente que está lá escrito que ele vai cobrar de vocês. Não vai cobrar da liderança. Exatamente. E eu vou apresentar agora a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias para vocês examinarem com muita atenção e cuidado. Anota para examinar cada um versículo nas Escrituras Sagradas e ver que nada que a gente está trazendo é uma nova doutrina, um novo evangelho, uma nova filosofia. É aquilo que está escrito já há mais de 2000 anos, desde o princípio que o Senhor nosso Deus determinou. Agora cabe a vocês examinarem as Escrituras Sagradas, porque é dela que vem a salvação. Porque aquele que te salva determinou que aquele que crê nele, crê como diz as Escrituras. Então examine com muita atenção e cuidado. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente essa mensagem, esse áudio, essa live, fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim, Mile com 2 L's e @mileofertadim, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para examinar cada um versículo presente nessa mensagem, pois são 10 afirmações ao todo, em que uma só delas, presente em qualquer um templo físico, igreja ou congregação, ou a omissão em repreender uma só delas, traz consequências gravíssimas a todo aquele que diz que aquele templo, igreja ou congregação é seu ou sua, ou diz que ele é dela. Então prestem sempre muita atenção e cuidado, vigia e orai. Essa foi a palavra do Senhor Jesus, vigiai e orai. Então é isso que é necessário de examinar. E deixando de uma forma bem clara para vocês poderem entender. O fato de você não dizer que ela não é sua, o fato de você não dizer que você é dela, mas o fato de você não ter uma outra junto contigo, aí você vai ser condenado do mesmo jeito. Exatamente. Palavra do próprio Senhor Jesus, né? Assim, então não adianta aqui, ó. Eu estou te dando a forma correta. A forma correta é que no mínimo sempre você tem que ter de 2 a 3. O mínimo, você tem que ir de 2 a 3. Você colando conosco, se juntando conosco, você automaticamente você pode ir em qualquer uma delas, permanecer em qualquer uma delas. A gente está aqui para poder te ajudar. Te ajudar, certo? A gente não está aqui para poder, não, vem para mim, não. Estamos aqui para poder juntar as igrejas. Porque nenhuma igreja e nenhum ser humano tem autoridade para andar sozinho. Outra coisa que a Bíblia também afirma ali, que todo ser humano tem que ter um sacerdote ou ser um sacerdote. Fora disso,
não tem outro título que vai te ajudar não, tá bom? Exatamente. E eu sou um sacerdote, você pode se juntar comigo em espírito, a ausência de corpo, mas nós estamos no mesmo espírito, que nem a maioria dos discípulos de Paulo, nunca assistiram Paulo, nunca nem ouviram a voz de Paulo, mas era discípulo de Paulo. Da mesma forma, e frequentava as outras igrejas também que Paulo... E a vez que tentaram não frequentar, tomaram um baita de um puxão de orelha do apóstolo Paulo. Que nem aqui, ó, todos os meus discípulos, eu digo para ele assim, ó, vai a todas as igrejas, e falo para ele assim, ó, só não vai sem oferta, vai em todas as igrejas, e todos vocês quando forem, tem que estar com a oferta na mão. Sem oferta, se não tem oferta, não vai. É difícil, né? Mas sem oferta, não vai. Então é isso aí. Quer dizer, eu falo para todos os meus sacerdotes, toda a minha liderança, todos os meus discípulos, todos eles vão visitando qualquer uma, só não pode ir de mão vazia, porque é a regra que o Senhor colocou para todos, que ninguém pode frequentar um templo de mão vazia, tá bom? Exatamente. Por isso que é muito importante vocês participarem conosco, interagirem nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado, ou também o seu país, para interagir com a Igreja em Sal e Luz do Nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Do capítulo 33 para o número 33, que corresponde ao livro de Salmos, capítulo 10. É o próximo livro a ser ministrado. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, para que logo mais, no final dessa live, você esteja recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Salmos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o ímpio se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O ímpio, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham na sua rede ou enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do ímpio e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazerem justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 10 aqui do livro de Salmos é muito forte, porque traz ali os frutos do ímpio, que por mais que ele fale de um Deus, ele não pratica, não cumpre. No seu interior, o Senhor já se retirou há muito tempo, porque ele abandonou os princípios e os preceitos do Senhor. Mas aqui traz também uma palavra, um posicionamento muito forte da parte do salmista, em que ele afirma que o Senhor o esquadrinha até nada mais achar. Ué, é porque o Senhor quer dizer que o Senhor vai sumir com todos os pecados que ele cometeu? Não, é porque o Senhor sabe cada injustiça, porque tudo está escrito, tanto as obras boas como as obras ruins. Tanto é que lá no livro de Apocalipse afirma que mesmo que você esteja em um livro, se não estiver no outro, você será arriscado dos dois, porque é necessário estar no livro da vida e no livro das obras, pois de acordo com as obras que estiverem escritas no livro das obras, é que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. É que nem hoje, olha só, esse livro aí, eu posso lançar um desafio aqui sem medo nenhum de errar, olha bem,
Salmos, capítulo 10. A igreja que se apresentar, ó, estou em todas as redes, tá? Salmos, capítulo 10. A igreja que se apresentar, qualquer organização religiosa, que se apresentar e falar assim, ó, este livro aqui eu não estou agarrado. Eu não estou agarrado nesse livro. Olha só, Salmos, capítulo 10. A igreja que se apresentar fala assim, ó, pode me examinar dentro do livro de Salmo, capítulo 10. Aí eu vou ter que pagar para ele 200 milhões de reais, tá bom? Nesse aí, Salmo, capítulo 10, olha só, todas as igrejas que eu conheço estão agarradas. Todas. Lembra que ele já frequentou 99,9% delas? Então pronto. Todas que eu conheço estão agarradas. Todas. E aí, ó, Salmos, capítulo 10. Você vai olhando, examinar versículo por versículo, que eu conheço todos eles, e vai examinar, aí sempre eu vou levar assim, ó, tá agarrado aqui, tá agarrado aqui, tá agarrado ali, tá agarrado ali. Eu não conheço, a não ser aonde eu estou administrando, nenhuma que passa, tá? Todas elas aí estão condenadas. Aí está condenada, todos aqueles que estão lá, está todo mundo condenado. Porque aonde estiver pregando o evangelho, um tempo de 4 paredes, que tiver a iniquidade, o anticristo aceita, né? Essas 4 coisas, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, o Senhor não está se agradando. E aí, ó, aí tá as 4, tá bom? Exatamente. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos. Então ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois vai examinar nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Olha bem esse desafio, ó. Em dentro de 1 hora, se eu estiver falando a mentira, qualquer uma inteligência artificial me derruba. Ó, 200 milhões de reais, se alguma igreja se apresentar e falar assim, ó, no livro de Salmo 10 eu passo fora, tô fora. Prestem atenção na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente essa mensagem e não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com o @MillerOfertadim, onde vocês vão poder voltar, pausar ou até diminuir a velocidade, caso necessário, para examinar versículo por versículo. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois assim como o Senhor examina cada uma obra, Ele prova, Milena, isso aqui é o Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 2 e 3, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele examinou cada obra das igrejas e enquanto ainda houvesse uma com defeito, não haveria a salvação, a misericórdia, desde que houvesse o arrependimento e a transformação de atitudes. Pois o Senhor deu tempo para que se arrependesse, para que mudasse as atitudes. Não deu tempo para poder continuar do jeito que estava, achando que Deus ia esquecer, ia dar amnésia nele. Então vamos examinar como está escrito, palavra por palavra. Os sete igrejas de Apocalipse, não é isso que está lá? Exatamente. As 7 igrejas, 5 igrejas de Caira foram condenadas. Aí se você pegar aquelas 5 que foram condenadas, se elas estivessem hoje aqui, ela seria top, da top, da top, da top, da top. Ia ser considerada a mais justa antes da gente. Exatamente. Por quê? Então você vê aí que o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que julgou as 7 igrejas de Apocalipse vai julgar as outras, todas as outras hoje. Ele não muda. Então ele não mudou, não vai mudar. Passarão céus e terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então vamos examinar a Escritura Sagrada, vamos se juntar, vamos todos agora viver em espírito e em verdade. Se o seu líder está querendo viver como se fosse levar alguma coisa daqui, que ele está querendo buscar todo o ouro e toda a prata desse planeta Terra, deixa ele buscando isso. Você salva a sua. Salva a sua, e a sua casa. Continua com ele, mas se ajunta-se a nós. Eu coloquei lá, 200 milhões de reais, se você mostrar que você tem essa opção. Gente, é quase 30 anos de estudo, assim, sem faltar nenhum dia, para chegar hoje a essa conclusão. Tu vai ver, eu cheguei lá, a Bíblia é números. Tu vê, a inteligência artificial agora chegou a falar, a Bíblia é números mesmo. Quem foi que descobriu isso fui eu. A Bíblia é cores, fui eu também. Então, quer dizer, gente, eu comecei a falar disso antes que viesse fazer a inteligência artificial. Tu vê que há 20 anos atrás já falavam, tá maluco, tá doido, tá não sei o que, não. E agora tá aí a inteligência artificial. Da mesma forma que antigamente falavam, não, igreja é só templo, é templo, é templo. Chegou a pandemia, todo mundo correu pra casa. E fingiu como se nada tivesse acontecendo. E pior, ainda teve uns que continuaram insistindo no templo e com isso descumpriram mais um mandamento do Senhor Deus, que foi desobedecer às autoridades. Exatamente, a lei realmente das autoridades. Então agora nós estamos aí, foi aberto esse canal só para vocês falar das 12 igrejas virtuais, falar da Bíblia Sagrada, falar do que a gente acha, do que você acha, do que você pensa. Aqui nós damos esse espaço para todos interagir, todos, tá bom? Estamos agora nas 7 redes principais, assim, para que todos possam verdadeiramente se juntar a nós, independente, quer se juntar a nós, pode continuar onde você está. Lembra-se, Mateus capítulo 13, mesmo se você fosse filho de Satanás, ia se juntar contigo. Porque o Senhor Jesus falou que eu tenho que me juntar. Eu não tenho opção, eu não tenho escolha. Por esse motivo eu digo, em toda igreja que você chegar lá, vem cá, quais são as bandeiras daqui? Ela tem que se apresentar 3 bandeiras, incluindo a dela, no mínimo 3 bandeiras. Você chegar na Batista, vai dizer, aqui é a Batista, Assembleia Universal, nós estamos aqui juntos. Pronto, uma só, você não pode seguir. E aí, quer dizer, se você chegar lá já conosco, você fala, não, eu também participo da igreja virtual também, das 12 igrejas, e agora estou me juntando com vocês aqui também. Pronto, gente, acabou, tá bom? Tamo junto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades, a iniquidade, a infinidade, anticristo e seita, porque uma só delas é o suficiente para trazer consequências gravíssimas a toda igreja, templo ou congregação em que houver uma só delas. Próximo número sorteado é o 414, que corresponde a Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o nosso próximo livro a ser sorteado. Já vão escolhendo o seu número de 1 a 4, que daqui a pouquinho, no final dessa live, eu estarei sorteando os 4 números
livros, para que vocês tenham uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então já escolha seu número de 1 a 4. Sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações. E se vocês quiserem aumentar ainda mais a sua fé, daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos da noite, a minha mãe estará ministrando em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, 12 ministrações no livro de Salmos, com mais uma ministração dentre os 66 livros das Escrituras Sagradas, com orações, e ainda mais 100 capítulos para os 100 rebanhos das ovelhas do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé, para terem muita fé também ao se juntar conosco, para mais uma glória no nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Malaquias, deixando bem claro como que a maldição sem causa não vem, e como que o Senhor não apenas livra o seu povo, como salva e resgata ele. Pois o livramento é uma coisa, a redenção é outra, a libertação é outra. Cada um desses processos são necessários. E somente mediante aquilo que o Senhor Jesus determinou, mediante nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nós somos capazes de verdadeiramente ter acesso. Pois aqui quando traz, saltareis como bezerros soltos de uma estrebaria, deixando bem claro, após tanto tempo preso, amarrado ali, oprimido pelo aquilo que está ao seu redor, o Senhor vem lá e nos liberta. E com isso, através de nossas atitudes, nós demonstramos a alegria do nosso coração, a verdadeiramente colocando em prática aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Pois é que ele deixa bem claro que é para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E é isso aí é o Salmo capítulo 10, tá bom? Esse aí é o Salmo capítulo 10, esse aí é o verdadeiro, o Mateus 23, esse aí é verdadeiro também, Mateus 25, de 31 a 46, tá tudo aí. Esse aí é o Apocalipse capítulo 2 e 3, tá tudo aí, ó, tá resumido aí, nessa parte aí que é a parte do sacerdote. Entendeu? Então, o que eu quero comunicar a vocês também é que todos os apóstolos do Senhor Jesus, eles tinham seu sacerdote, e o Senhor Jesus era sumo sacerdote deles também, tá vendo? Eles tinham os dois. Então, você vai olhar lá no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, que todos os dias eles iam ao templo para poder o quê? Ter o sacerdote. Exatamente. Então, pronto. E também as coletas que eles faziam, das ofertas entre o povo para os santos, eles levavam até Jerusalém, que era onde ficavam os sacerdotes. E um detalhe ainda, que o povo examinava qual sacerdote iria receber. Porque não tá bom, agora eu sou sacerdote, vou receber a oferta e dízimo. Não, tinha que ser provado e aprovado. Não somente por Deus, mas também mediante o povo. E por isso, nosso sacerdote e apóstolo está aí, com todas as suas obras, seus frutos, sempre mostrando a vocês, para vocês examinarem ele e testificarem à luz das Escrituras Sagradas de que ele não é um mentiroso, pois ele está firmado na verdade do Senhor, não é a verdade dele próprio. Pois se fosse a verdade dele próprio, se tornaria uma mentira toda vez que ele trouxesse como se fosse da parte do Senhor. Então é necessário examinar a luz das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É para você ver como é, graças a Deus, como é que eu sempre vivi numa vida com abundância, sempre vivi, que estou liberando de 2% a 100% para qualquer um município que eu entrar,
eu vou compartilhar com eles tudo que o Senhor tem me concedido. De 2% a 100% de ajuda financeira no seu consumo. Olha, tem mais coisas gigantescas, tem muito mais coisa que vem aí. Certo? Tudo isso, você vê que tudo isso o Senhor tinha me revelado lá atrás, bem lá atrás, mas eu não era feliz, gente. Eu não era feliz. O abençoado e agora aqui. eu tô aí, ó. Vamos para participar todos para poder abrir portais celestiais para vocês, para a família de vocês e vocês serem muito mais abençoados, hein, tá bom? Também. O Fernando Luiz Ferreira comentou: aceito Jesus Cristo agora. Ô, Glória glória, a hein? nosso Deus. Que festa no céu. Glória Lucas a capítulo Jesus. 15, seja abençoado. Amém. E seja junto conosco. E deixa aí o seu município que tá, para a gente poder realmente fazer de você um líder aí. Ah, mas eu tenho só 18 anos. Calma, a gente já vai começar a trabalhar contigo. Exatamente. Já vamos começar a trabalhar. Seja na área empresarial, profissional financeira, Isso. seja na área espiritual, ministerial. Entre em contato conosco para mais uma glória. Porque o que a gente quer é que você, verdadeiramente, você venha iluminado de tal forma, não vai dizer, mas não é aquele. É aquele que era rico, mas agora está mais rico ainda. Opa! É aquele que Agora não tinha você- nada e agora o Senhor Então, está sendo aquele que não exaltado. tinha nada agora tem. É aquele que era um morador de rua, mas agora não é mais. Gente, Glória a nosso Senhor Jesus. tudo isso Deus me deu autoridade, me deu poder, me deu condições para poder executar. Muitíssimamente. Agora ajuda eu a fazer essa obra aí, ó. Seja um missionário do Senhor, fala o município tal, fala o estado tal, fala fora do país, divulga essa obra. Nós estamos aí, ó, há quase 3 anos desafiando todo o círculo religioso, todos eles. Tu vê que nenhum deles aceitou nenhum desafio, nenhum deles fez nenhum desafio, nós estamos aí, ó. E a inteligência oficial tá aí, é só chegar e perguntar se a gente está mentindo, pronto. Exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao quarto e último livro a ser ministrado, dentre esses 409 capítulos, para que estejamos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. E o próximo número sorteado é o 74, que corresponde a Provérbios, capítulo 2. É o Opa. quarto e último livro que estaremos ministrando nessa live. Já escolha seu número de 1 a 4, que daqui a pouquinho, no final dessa live, eu estarei sorteando os 4 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ô, glória, hein? Glórias ao nosso Senhor Deus. Ô, glória, tá vendo aí, gente? Tem uma coisa que é muito importante hoje, que eu não encontrei nenhum líder que tivesse o entendimento que foi o último dom que Deus deu aos seus apóstolos. Graças a Deus eu tenho. Glórias ao nosso Eu Senhor. tenho também para poder compartilhar com todo. Entendimento foi a última, você vai lá em Lucas capítulo 24, que foi a última coisa que o Senhor Jesus deu para os seus apóstolos. Muito bem. Tanto é que aqui também, além da sabedoria, do entendimento, é a sabedoria e a inteligência, que afirma, ó, ele reserva verdadeira sabedoria para os retos. Pronto. E hoje em dia todo mundo faz questão de falar de que é pecador, que é imperfeito, que anda torto mesmo, que é torto que Não tem nasceu como. assim. Então vamos examinar O como Senhor está escrito. Jesus é prudente, né? Mateus capítulo 11, versículo 25. Exatamente. E aqui o início do versículo deixa bem claro que isso aqui não é conquistado só porque você nasceu, o Senhor Jesus te olhou como um alecrim dourado que nasceu do campo e falou, vou te dar tudo, vou te entregar tudo agora. Não, é cada um posicionamento, cada uma atitude, cada uma busca verdadeira para alcançar aquilo que é da parte celestial. Palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 33. Buscai, ó, não quer dizer que está logo na sua frente. É necessário você ir buscai o evangelho e a sua justiça. Ó, não é só uma coisa não, os dois. E todas as demais coisas vos serão acrescentados. Jejum, né? Jejum, acordar de madrugada também, subir do monte também e buscar o necessitado. Exatamente. Pegar realmente a causa do pobre, o pobre necessitado. Se preocupou, fez essas 4 coisas aí, ó,
já tá, ó, com o caminho já, ó. Milena, eu gosto muito de fazer isso, mas eu não tenho oportunidade nenhuma, porque eu não tenho recursos, ou não tenho oportunidade. Aí que entra o templo físico, que nós estamos levando templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Aí, ó, todos os políticos nos conhecem, todos. Os 413 deputados federal já escutaram, já receberam o meu papel. Os senadores também, os 513 deputados federal também tá lá. Ó, já vai fazer 3 anos já, tá bom? Bem antes disso eu já tinha falado para a maioria. E os senadores também. Você vê, se eu estivesse mentindo de alguma forma, ó, menos de 1 hora já tinha caído, tá bom? Exatamente. O abençoado comentou, a Bíblia é difícil de entender, muitas interpretações. A religião e o ser humano é difícil de entender. As escrituras sagradas não, porque é o Espírito Santo de verdade quem te ensina. Se você buscar o quê? Com o coração sincero, examinar com retidão e também tendo uma liderança verdadeira, um sacerdote, ajuda muito. E também, primeiro, mais que é importante, Mateus capítulo 5, presta atenção, jovem. Não querendo proteger jamais aquilo que é errado. É isso aí. Exatamente. E agora, Marco, como é que eu vou entender mais ainda a Bíblia? Eu vou te ensinar o caminho das pedras, certinho. Ó, João 14, João 15 e João 16. Você lê lá e na próxima live pode falar assim, Marco, olha, eu li lá e realmente agora eu já tenho certeza que o Senhor Jesus vai realmente estar comigo e eu vou estar com Ele. E eu vou receber todas as coisas. Lá está escrito. Porque o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Agora, você não pode adulterar o mandamento do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e o evangelho do Senhor Jesus. Ó, são 3 diferentes. Exatamente. E aí também você pode adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões e 12 Princípios. Aí já é a Bíblia todinha, já ficou já... Glória a Deus. E detalhe, que você vai ter recursos ainda para poder praticar tudo aquilo que está descrito. Porque no livro também, lá também está a promessa lá. Se você não está conseguindo desenvolver a sua vida espiritual ou financeiramente, entre em contato conosco que a gente vai fazer desenvolver para você. Basta adquirir a coleção completa dos 12 livros. Nessa rede social você encontra no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, ou pode entrar em contato também conosco diretamente no privado e já aproveite e se torne um vendedor desses livros, pois cada um livro que você vender, você tem uma comissão de 30%, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de cadastramento, nem de entrega, pois o livro é digital. Você pode comprar ele de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e vender ele para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para mais honra e glória do nosso Senhor. Vendeu 12, já está qualificado para poder realmente ser um empresário, ou ser um político, ou um pregador, ou cuidar de um templo ganhando bem. Olha só, trabalhar conosco, eu vou te afirmar, trabalhar conosco é muito melhor do que qualquer um cargo público. Trabalhar conosco é melhor do que você ser um senador, se você quer saber. Tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Mas se seu sonho é ser um senador, você também tem oportunidade conosco, tá bom? Exatamente. Para mais honra e glória do Senhor Deus. Deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, se junte conosco que você vai conseguir. Pode ter certeza disso, tá bom? Pois nós temos aqui as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais.
6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para vocês verem que tudo que nós trazemos para você é aquilo necessário para você se desenvolver, tanto naturalmente, profissionalmente, financeiramente, como também o essencial espiritualmente, para que todas essas áreas, setores, venham não só se desenvolver, mas como permanecer se desenvolvendo, frutificando, se aperfeiçoando, para mais honra e glória do Senhor em suas vidas. Vamos agora sortear os 4 números. Escolha o seu número de 1 a 4 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16:33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando houver sorte, quer dizer sorteio, tá, abençoado? Glória ao Senhor Deus. O sorteio é do Senhor Deus. Se alguém faz culto e não tem sorteio, o culto não existe, tá bom? É mentiroso. Se de 1 a 4 você escolheu o número 1, vai meditar em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, se você escolheu o número 1. Ezequiel capítulo 33, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, se você escolheu o número 3. Salmos capítulo 10, se você escolheu o número 3. Salmos capítulo 10, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, se você escolheu o número 4. Malaquias capítulo 4, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 2, Provérbios capítulo 2. Se você escolheu o número 2, Provérbios capítulo 2. Para quem escolheu o número 2, Provérbios capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês, qualquer resultado que você perdeu ou alguma ministração que queira escutar novamente ou queira compartilhar para alguém que precisa e necessita de uma palavra ao coração, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertaDin. Mile com 2 L's e E. Mile Oferta Din, onde você pode voltar, pausar, diminuir a velocidade, compartilhar para estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos, minha mãe estará ministrando 12 capítulos do livro de Salmos, com mais 100 capítulos das Escrituras Sagradas para os 100 rebanhos das amadas ovelhas do Senhor Jesus, no @as_sem-ovelhas. E eu aguardo vocês também 00:07 no @Igrejas Benditas, com 7 ministrações das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembre-se de pedir um de nossos templos físicos na sua região para chegarmos com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Todos têm uma oportunidade conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. E se antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já quer ter a garantia que a sua vida, tanto profissional, financeira, quanto a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, adquira essa coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, através do link na live ou no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @MileOfertaDin, ou então você se tornando um vendedor desses livros, também tendo a mesma garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, independente de onde você estiver. Basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês, e cada um livro que você vende, você tem uma comissão de 30% sem você ter custo nenhum. Os livros são digitais, você compra em qualquer um lugar do Brasil e vende eles em qualquer um lugar do Brasil e do mundo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.